Boa tarde a todos os presentes, os amigos e aqueles que estão nos visitando pela primeira vez e também nossos amigos que estão nos assistindo online. Nós iremos agora iniciar nossa prece e pedimos a todos que, antes disso, coloquem o celular de vocês no silencioso e que, neste momento, estejam conectados com o divino, com o nosso Pai, Cristo maior, Jesus. E então, viemos a Ti, Senhor, e Pai, Irmão maior, Cristo Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, sob as Tuas bênçãos e sobre todas as energias evocadas pelos nossos amigos espirituais. Que possamos aqui, com nossos corações acalentados pelo Teu amor, ouvir um pouco da Tua palavra e daqui possamos refletir, reconsiderar, absorver e levar para os nossos lares o melhor que nós possamos para a nossa transformação. Pedimos também a Tua inspiração sobre o nosso irmão Paulo Henrique, para que ele possa, através dos seus conhecimentos, fazer o melhor para todos nós. Que estejamos em plena harmonia e que assim possamos dar continuidade à nossa tarde da melhor forma possível, sob o Teu amor que hoje está se derramando sobre nós. E sempre. Esteja sempre conosco, Senhor. Tu és sempre indispensável para a nossa vida. Assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. A leitura hoje é do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, A Candeia Viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia todos os que estão na casa. Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 15. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se com veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, utilizando-se de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém,
sobre a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Bem, para quem não conhece, Paulo Henrique é o nosso palestrante de hoje, e ele nos trará hoje, assim, com uma palestra que sempre precisamos ouvir, né? O nosso equilíbrio mental e sensibilidade espiritual. Tenha uma boa tarde. Paulo Henrique, por favor. Boa tarde a todos. Para a gente é um prazer poder colaborar com essas tardes filosóficas da FABEM, cujos assuntos têm sido muito eficazes, de acordo com o interesse de cada um, em ressignificar a vida, em despertar para a realidade maior que é a vida espiritual, compreender as variedades nas interpretações do Cristo, que nos traz enfoques geralmente de interesse pessoal, quando há acolhida, quando há intenção também de absorver as informações, mas, sobretudo, é uma informação que levanta almas para enfrentar o desafio da vida, que encoraja corações para se fazer fortes e que ampara os fracos para que eles possam superar as suas inibições. Então, é uma lição de encorajamento e não de enfraquecimento espiritual ou moral. E é um assunto que toca diretamente a questão da reforma íntima, do autoconhecimento. E nós lembramos de uma música cantada por um antigo compositor de música popular, e ele compôs essa canção quando da divulgação do movimento Paz pela Paz, que esteve presente no Brasil durante muito tempo. Com a pandemia ele arrefeceu um pouco, mas continua vivo. E ele, no movimento da Paz pela Paz, porque o foco central era o Cristo, ele acabou se encantando com o Espiritismo. E como ele era compositor, ele pegou a questão do Livro dos Espíritos, a questão 919, e musicalizou a questão do Livro dos Espíritos. E quando eu comecei a desenvolver esse tema, eu lembrei dele e lembrei da música, da questão 919. Mas eu quero que vocês cantem ela comigo. Ela é assim. Eu vou cantar primeiro para vocês vão repetir comigo aos poucos. Qual o meio fácil e mais eficaz que a gente tem para resistir à tentação do mal? Vamos lá? Só para ensaiar, hein? Qual o meio fácil, não, qual o meio prático e mais eficaz que a gente tem para resistir à tentação do mal? Eu só ouvi a minha voz. Cantar para dentro não vale. Vamos lá de novo. Qual o meio prático e mais eficaz que a gente tem para resistir à tentação do mal? Aí tem a segunda parte.
Conhece a ti mesmo, conhece a ti mesmo, conhece a ti mesmo. Agora vamos cantá-la completa, a primeira e a segunda parte. Qual o meio prático e mais eficaz que a gente tem de resistir à tentação do mal? Conhece a ti mesmo, conhece a ti mesmo, conhece a ti mesmo. Aí faz sentido, né? Porque não tem como a gente ter equilíbrio mental sem se autoconhecer. Não tem como a gente ter sensibilidade espiritual sem saber como nós funcionamos por dentro. Tudo está relacionado. Então, o nosso tema, ele aborda exatamente as questões diárias que o mundo muitas vezes nos oferece, a gente se depara com situações às vezes surpreendentes. E a gente manter a estrutura do equilíbrio é um desafio diário para que a gente não entre nessas vibrações, muitas vezes, daqueles que são desavisados, daqueles que são desinformados, daqueles que não levam a sério essa vinculação com Cristo ou compromisso religioso, e que pode gerar, muitas vezes, choque de opinião, gerar, muitas vezes, até inimizades, exatamente por uma questão de se ignorar a prioridade que é o autoconhecimento que cada ser deve fazer a si mesmo. Eu até brincava hoje com o nosso evangelizando, que hoje é um rapaz, empresário, e adora estudar, e está falando sobre anatomia. Eu falei, o ser humano, ele se volta muito para a questão material. É importante a gente conhecer o corpo que a gente habita, mas também é importante conhecer a natureza espiritual que habita em nós, e que muitas vezes a gente ignora. Então, se conhece o corpo, né, mas se desconhece o espírito. O corpo é perecível. A anatomia é para descrever apenas a nossa fisiologia humana. Mas a fisiologia espiritual, depois de séculos que o Cristo esteve na Terra, ainda é ignorada. Como se o corpo, por si só, fosse autossuficiente quando não é. Então, o nosso tema trata dessas questões também que passa pela questão mental e também pela questão moral ou comportamental. Você pode passar o próximo. Jesus, quando esteve na Terra, ele teve uma série de títulos com relação a, ao seu papel de divulgador, o seu papel como ser mais esclarecido, como ser divinizado, como ele foi muitas vezes interpretado. Mas, na verdade, ele era um grande professor. De todos os títulos, ele era um grande professor. Mas o seu conteúdo como professor, eu acho que ele se antecipou à psicopedagogia, né? Ele era um excelente psicopedagogo, porque ele ensinava e entendia da psique humana, né? Então, diversas vezes, quando ele percorreu toda aquela região lá da Palestina, dos dois lugares eu destaco, né? Assim, o que a gente mais conhece, né? A sua infância, que foi em Nazaré, e depois seu nascimento em Belém. Mas ele percorreu toda essa região. E ao percorrer toda essa região, ele atuou muito mais como terapeuta do que como professor, como mestre. Porque ele teve duas atuações que eu destaco das mais importantes da vinda de Jesus à Terra, que foi a conversão da Maria Madalena à sua filosofia de vida, que na época não existia cristianismo ainda. Né? O cristianismo veio depois, com a chegada do apóstolo Lucas, né? O Lucas que sugeriu ao Pedro que se identificasse os trabalhadores do Cristo como cristãos. Ali nasceu o cristianismo com Lucas. Então, antes disso, a Maria de Madalena, que era uma acompanhante social remunerada, vamos dizer assim, né, para não ser vulgar, então ela se perdia de paixão pelos homens. E com isso ela mercadejava o próprio corpo, vendia prazeres. E dentro da previsão espírita do comportamento humano, as imperfeições são distonias mentais, tá? E que podem se agravar. E ela tinha essa distonia mental que era a sensualidade. E ela se entregava como se fosse o apogeu da vida, né? Como se fosse o ápice da vida, como se tivesse algo melhor do que aquilo ali. E ela se entregava com todo prazer. E um dos seus clientes havia conhecido Cristo, ao ouvir as pregações do Cristo, e comentou com ela. Ele era casado, mas fazia as visitas ocultas a Maria de Madalena. E contou para ela, então,
da sua experiência com Cristo. Mas só que ele não entendeu a mensagem do Cristo, porque a mensagem do Cristo é para que ele tivesse uma dedicação, uma lealdade à família, né? E não tivesse essas relações escondidas, indevidas com a Maria de Madalena. Mas ele foi um bom veículo de comunicação porque despertou ela para ela se interessou pela pregação do Cristo. E um dia ela saiu para tentar localizá-lo, porque ele não ficava fixo em um lugar só, porque tinha perseguição daqueles que queriam pegá-lo em contradição para prendê-lo de qualquer maneira, como acabou acontecendo mais tarde. E ela, então, localizou um dia, fazendo a pregação, ela aguardou que ele terminasse a pregação e foi conversar com ele. Então, ele olhando para ela, disse, olha, o que eu tenho para oferecer, no momento, talvez você não consiga ainda aproveitar, mas sempre estará à sua disposição, porque para seguir o meu reino, é necessário se desfazer daquilo que você achava que era importante para a sua vida. E ela não entendeu muito bem a mensagem e também não insistiu, porque, na verdade, o espiritismo, como o cristianismo, ele não violenta a consciência das criaturas. As criaturas é que se despertam para a realidade, aderem voluntariamente e arca com todos os ônus que tem ao arcar essa responsabilidade voluntária de segui-lo. E ela não estava preparada para isso ainda. Mas voltou para a sua prática e ficou mais um tempo, até que ela foi se cansando daquilo, porque aquela fala do Nazareno ficou na acústica da sua alma. Até que um belo dia ela resolveu dispensar as pessoas que a procuravam na sua própria casa, que ela utilizava como mecanismo de trabalho. E então ela começou a refletir. E os seus funcionários, que eram muitos, começaram a estranhar aquela atitude dela. E daqui mais alguns dias, ele chamou todos e anunciou que ia encerrar suas atividades. Pegou todas as joias, móveis, anunciou a casa, vendeu tudo, dividiu entre os seus funcionários, ficou só com o mínimo necessário para ela e foi seguir a Jesus. Vai, vende tudo que tens e segue-me. Ou seja, vende as suas ilusões, venda os seus caprichos, venda as suas fantasias, venda os seus erros, deixe tudo para trás e segue-me. E foi o que ela fez. Seguiu a Jesus. Até que ela chegou na culminância da sua vida de se entregar ao trabalho em favor dos leprosos, com os quais ela foi residir, das cavernas que ficavam na periferia de Jerusalém, e lá ela acabou também sendo contagiada pela lepra, e ali ela veio a desenvolver a lepra e veio a falecer. Mas dos personagens iniciais que estiveram com Jesus, essa foi a conversão mais importante, porque ela mudou a mentalidade dela radicalmente. E mudar de mentalidade é desafio, ainda mais quando você está acostumado com o modus operandi de se fazer e de se agir. A segunda conversão, não menos importante, foi uma viagem que Jesus fez para Gadara, que era uma cidade um pouco mais afastada, onde ele geralmente transitava, que era Belém e Jerusalém. E nessa cidade, Jesus já sabia o que ele ia fazer lá. Ele agia com o endereço certo, ele não ia com o objetivo esparso. E lá tinha um homem que era conhecido não só na sua cidade, mas também nas cidades vizinhas, né, porque as informações voavam naquela época. E chegando lá, estava com ainda discípulos, encontraram um homem acorrentado. E Jesus, quando chegou, pediu que soltassem, desamarrem-no. E desamarraram ele. Todos sabiam da alta periculosidade daquele homem. Ele era agressivo, ele espancava, nunca matou ninguém porque nunca se deixou, porque sabia que ele tinha desequilíbrio mental. Mas Jesus mandou que o desatasse, todo mundo ficou assustado, se afastaram de Jesus para ficar longe do homem, e ele se aproximou de Jesus e se ajoelhou aos seus pés, só com a presença de Jesus. O que aconteceu ali? Ele era atormentado por espíritos que queriam ver a sua derrota, que queriam ver a sua morte. Moral já tinha acontecido, eles queriam ver a morte física dele. E Jesus sabia fazer uma leitura espiritual do ambiente, ele enxergava a realidade do ambiente espiritual. E com a sua força moral, ele afastou aqueles espíritos malévolos daquele homem que era tratado como desequilibrado ou louco, né, da cidade de Gadara. E ele se recuperou depois de mais algum tempo conversando com Jesus, voltou a manter contato. Depois ele passou a administrar, teve autonomia para administrar aquele equilíbrio e nunca mais teve recaída. Foram as duas intervenções mais belas
que a gente tem notícia no Evangelho e da prática psicopedagógica de Jesus, essa muito mais no campo da psicologia do que no campo da pedagogia. Da libertação da criatura pela sua própria presença e pela sua grandeza moral e espiritual, da sua vibração que comove, que envolve, que afasta os maus fluidos, e libertou aquele homem da opressão e do malefício espiritual. Então, Jesus foi o primeiro psicoterapeuta a atuar na área da saúde mental e não foi percebido. Agora, atualmente, que tem um psiquiatra, o nome dele é... Ele é autor de diversos livros, viaja pelo exterior. Augusto Cury. Quem falou? Augusto Cury, obrigado. Augusto Cury. Né? Mas ele não é espírita, mas ele diz o seguinte: Jesus foi o único ser realmente grande que veio à Terra, se fez pequeno para que a gente se engrandeça. Não tem frase que melhor define Jesus. Porque é uma frase de libertação, é uma frase de pertencimento, é uma frase de acolhimento, é uma frase de proximidade com Jesus para aquele que de fato procura o resultado que ele quer para a sua vida ou para se fortalecer diante da experiência que o desafia diariamente. Então, essas duas práticas de Jesus foi que mais o marcaram e os homens de ciência estão descobrindo Jesus terapeuta. Estão descobrindo Jesus psicólogo. Estão descobrindo Jesus psicanalista. Estão descobrindo Jesus psiquiatra. Porque a informação vai muito além da religião. Vai para o comportamento humano. Vai para as questões espirituais e morais. Então, vamos passar ao próximo? Obrigado. Então, nós vivemos num mundo que está numa situação de perigo permanente, né? Como ter equilíbrio mental neste mundo estonteante, né? Por que nós colocamos essa imagem? Os manicômios judiciários estão sendo esvaziados, se você não sabe. As clínicas psiquiátricas, os hospitais psiquiátricos estão sendo esvaziados, se você não sabe. O uso de droga está sendo descriminalizado e faz alterações psíquicas das pessoas. Leva elas a atitudes graves que podem causar até homicídio, como já tem acontecido algumas vezes em algumas cidades, inclusive aqui em Vila Velha aconteceu isso. Estamos em Guarapari ou Vila Velha? Vila Velha ainda, né? Vila Velha. Depois da reserva do gerente, que é Guarapari, não é isso? Não é isso, André? Então, em Vila Velha, aqui em Vila Velha, já teve um caso desse, de uma pessoa viciada em droga, mas, na verdade, ela era um desses pacientes libertos dos hospitais psiquiátricos, que também se drogava, e com a sua incapacidade de equilíbrio mental, assassinou uma pessoa, com a barra de vergalhão dentro do carro, do automóvel. Oi? Uma barra de vergalhão. Ele jogou o vergalhão, passou pelo para-brisa do carro e acertou a cabeça da pessoa. Aí ninguém identificou ali que não era alguém apenas com desequilíbrio mental, era alguém que já era louco e que estava fazendo uso de droga. E uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação passava pelo local. Se eu não me engano, foi na Praia da Costa. Acho que uns 1 ou 2 anos atrás. Então, assim, isso passa em claro. Então, essa questão com o equilíbrio mental, assim, de uma maneira geral, acontece no plano material com esses resultados. Mas nós temos também, na parte espiritual, o esvaziamento do umbral, onde aqueles sejam mais violentos, mais sanguinários, de comportamento maldoso e irreversível, endurecido no mal, esses estão sendo levados para o mundo inferior. Aqueles razoáveis, avaliados pelos terapeutas espirituais, como com possibilidade razoável também de reencarnar no planeta de maneira proveitosa, que eles podem reverter a situação de gravidade mental deles, estão reencarnando. Então a gente vai ver muita gente com comportamento que destoam da maioria, mas que não são comportamentos muito graves. Comportamentos irreverentes, comportamentos viciosos, comportamentos desrespeitosos, mas que não chegam a ser comportamentos graves, mas que são seres que estão reencarnando em todas as camadas sociais e intelectuais e econômicas da sociedade. A gente vai localizar esses seres em todas as áreas da sociedade. Por quê? É o espírito que é atormentado.
não importa o meio que ele esteja. Quando ele tem a capacidade e a humildade de ter receitado o medicamento e ele tomar o medicamento na hora receitada, consegue se manter o equilíbrio. E quando ele não faz isso? E quando ele foge da família? E quando ele não aceita a disciplina da família? Então, são espíritos reencarnados que deveriam se disciplinar, né? Reverter a situação de desequilíbrio dele, mas ele tem resistência, tem rebeldia. Então, a gente tem muitos desses espíritos reencarnados, com diversas patologias na área do desequilíbrio mental. Não é dizer que seja ruim, mas é dizer que é, para ele, esse espírito, uma aprovação. Ou melhor dizendo, né? É uma expiação, porque ele veio do umbral. Então, no caso, a expiação. Provação é quando o espírito, por um desequilíbrio que ele é recolhido, chega no mundo espiritual e não se ajusta, aí ele reencarna com um desequilíbrio mental. Mas ele não passou pelo umbral recentemente. Ele não veio do umbral, veio do mundo espiritual equilibrado. Só que ele não conseguiu se ajustar lá. Lembra aquele caso da sobrinha do André Luiz no filme Nosso Lar? Que ela não consegue se ajustar e quer fugir para o umbral. Quem em sã consciência vai sair da coluna espiritual Nosso Lar para fugir para o umbral? Tem que estar muito desequilibrado, né? E ela reencarnou. Agora, em que condições a gente acha que ela reencarnou? Equilibrada mentalmente ou desequilibrada mentalmente? Desequilibrada mentalmente, logicamente. E ela está por aí encarnada, né? Com comportamento alterado, né? Com impulsividade em suas ações, né? Cheia de suspeita e desconfiança, toda insegura. Então, esse é o quadro que a gente está encontrando na sociedade, que não é uma situação comum, mas é uma situação preocupante, conforme dizem os amigos espirituais. Tá? Então, o que o Allan Kardec disse? Vocês já não leram aqui do lado, né? O Espiritismo não veio para granjear adeptos e fechá-los dentro de igrejas, de templos, mas sim para revelar ao ser humano sua natureza ampla e profunda, para que possa compreender a sua origem, o seu destino, facultando-lhe a capacidade de administrar sua vida com sabedoria, facultando, ó, facultando a capacidade de administrar sua vida com sabedoria, vindo a se tornar um homem de bem, útil e fraterno à sociedade da qual participa. Vou repetir só o finalzinho aqui. Facultando-lhe a capacidade de administrar sua vida com sabedoria, vindo a se tornar um homem de bem, útil e fraterno à sociedade da qual participa. Como é que eu posso ser útil e fraterno e colaborar com a sociedade que eu participo se eu não tenho equilíbrio mental? Então, essa é a questão que a gente precisa abordar sempre. E é um dos assuntos que a gente mais foge, porque a gente tem como comportamento dos países de língua latina, sobretudo na América do Sul, de que falar de questão mental é questão de loucura. Não, é questão de prevenção. A gente não fala porque a pessoa é. A gente fala para despertar a pessoa, para se conscientizar, identificar, se não nela, em alguém com que ela convive, para ela compreender. E não acusar, não recusar tratamento, não recusar oportunidade, não deixar de ter compreensão, porque ela está vivendo aquela situação porque ela precisa viver. Não tem como ela fugir disso. Então, tem muitas pessoas hoje que tem pessoas que se enquadram nesse perfil de desajuste espiritual, inseridas em famílias equilibradas, mas que a família pensa que é um peso, que é um transtorno, precisa se livrar. E não. É um grupo familiar endividado com aquele ser que precisa do apoio daquele ser familiar, que reencarnou naquele grupo consanguíneo com consequências espirituais anteriores, para que ela possa se reajustar junto daqueles que são equilibrados. Tá? Essa é a realidade. Então, algumas dicas para melhorar a saúde mental. Isso no campo material. Faça atividade física diariamente, uma caminhada já ajuda bastante. Tente dormir bem, mantenha uma alimentação saudável, adquira novas habilidades, artesanato, música, culinária, desenho, tudo vale como terapia. Isso aqui é tudo medidas terapêuticas. Tá? Mantenha o equilíbrio entre as atividades laborais e a de lazer, né? Porque o excesso de trabalho também é um desequilíbrio, tira a pessoa da realidade. Tem gente que trabalha em excesso para fugir da realidade da família, dos problemas familiares. Então, o trabalho é uma fuga, não é dedicação, porque ele quer fugir da realidade. Tá?
Reserve um tempo para pessoas da família e para os amigos. Estimule a cognição através de um bom livro ou assistindo documentários, né, para quem não tem paciência de ler. Hoje o YouTube é uma videoteca gigantesca que não tem fim. Você tem ali conteúdo para tudo que você quiser pensar. Tudo você encontra no YouTube se você não tem paciência para ler. Quem tem paciência para ler, excelente. Mas quem não tem, o YouTube tem de tudo. Tem audiolivros que você ouve a pessoa lendo o livro para você, que você pode pausar, você pode voltar. Então você tem um mar de informações. Muita gente demoniza a internet. Não, a internet é uma excelente ferramenta de, dizer assim, alternativa de equilíbrio mental e espiritual. É só saber usar. Né? Exercite o autoconhecimento através de algumas atividades, como yoga, meditação, reflexão. Tá? Isso é muito bom. Pescaria, passeio, um banho de cachoeira, né? Saia do lugar comum do mar. Aliás, tomar banho de mar é excelente, né? Para variar um pouquinho, vou tomar banho de cachoeira. Lá também tem seus benefícios. A natureza tem benefícios que a gente nem imagina. Vou fazer um depoimento para vocês aqui. Eu estava com um problema, aparentemente, de torcicolo. Aí me deu aquele clique, falei assim, Paulo, vai tomar banho de mar? E eu não sou muito tomar banho de mar, porque eu sempre fui praieiro, sempre morei perto da praia. Aí eu falei, bora tomar banho de mar. Aí um dia de tardezinho, vento batendo, água fria, lá estou eu, tentando entrar no mar. Aí me encorajei e dei um mergulho. Ficou todo mundo me olhando, né? Final da tarde e tal. Esse cara deve estar louco, né? Tomando banho uma hora dessa. Aí eu gostei do clima da água, fiquei mais de uma semana tomando banho regularmente de mar. Não importava se era de manhã, se era de tarde, mas sempre ia tomar um banho de mar. A dor no pescoço desapareceu. Se era espiritual, eu não sei. Se era físico, eu não sei. Mas que a dor desapareceu, desapareceu. Então eu falei, eu tenho que dar esse testemunho, que as pessoas pensam que ir para o mar é só ficar lá rolando na areia como se fosse um bife à milanesa, né? E não é isso. Tem muito resultado, inclusive da parte espiritual. Não foi à toa que Jesus saiu para meditar na beira do mar da Galileia. Não foi à toa. Tá? Então, o mar tem as suas propriedades, a natureza tem as suas propriedades. Tá? Então, na parte material é isso aí. Agora, na parte espiritual, você tem a oração, que você pode fazer. Você tem a prática da caridade, que você pode fazer. Você tem o exercício da fraternidade com as pessoas que você pode fazer. Da generosidade que você pode fazer. São exercícios espirituais que dizem direto ao coração. Lembra de Jesus? O bom homem tira boas coisas do tesouro do seu coração. Já o mau homem tira más coisas do tesouro do seu coração. Então, essa indicação é de que, se o mal está saindo de mim, há desequilíbrio. Se é um mal acidental, é uma distonia, não é algo grave ainda. Mas se é algo habitual, calculado, é um desequilíbrio. A maldade, se acontecer, a imperfeição, se acontecer, tem e deve ser um acidente. Se for calculado, é patológico, é grave. Precisa de intervenção espiritual. Porque a intervenção medicamentosa será um paliativo, mas não vai solucionar. Porque o problema está no espírito. O medicamento pode inibir a parte mental, da química, mas não vai corrigir o comportamento do espírito. Tá? Então, vamos passar a próxima. Então, sinais de uma saúde mental debilitada. Fadiga, falta de motivação para realizar as atividades cotidianas, falta de expectativas, desmotivação para realizar tarefas que antes eram prazerosas, isolamento social intenso, falta de rendimento no trabalho ou nos estudos, surgimento de doenças físicas, dificuldades nos relacionamentos afetivos. Não precisa nem falar muita coisa, aí nem precisa de comentário. Aí são indicativos quando a pessoa está com algum tipo de desequilíbrio mental. Tá? Qual é a repercussão espiritual desse comportamento aqui na parte espiritual? Essa parte de cima aqui é o centro de força coronário. Ele é um centro de emissão, quando a gente está equilibrado ou desequilibrado. Quando eu estou desequilibrado, eu emito a vibração de desequilíbrio, e quando eu emito a vibração, eu vou ter sintonia, eu vou atrair as más companhias. Tá? Quando eu tenho uma boa vibração, eu vou emitir vibrações que vão me sintonizar com as boas companhias espirituais. A gente vai ver um pouco mais na frente as consequências disso tudo. Então, como resultado, vai acontecer o quê? Eu vou desequilibrar meu centro de força frontal, meu centro de força laríngeo, meu centro de força cardíaco, esplênico, gástrico e o básico, que é na área sexual. Vou desequilibrar tudo.
O pensamento é tudo. Se eu não disciplino, se eu não equilibro o pensamento, eu desarmonizo meu corpo todo. Sem saúde mental, não existe saúde física. A primeira saúde que a gente deve preservar, deve conhecer e deve reconhecer como necessitada da gente é empreender esforços, buscar mecanismos que possam enriquecer o nosso conhecimento, se exercitar nas práticas que possam resgatar esse equilíbrio ou preservar esse equilíbrio, é fundamental. Se a gente quer fazer a vida dos outros felizes, se a gente quer fazer a nossa vida feliz, a gente precisa ter esse conhecimento. Tanto por parte daqueles que convivem conosco e que exigem a nossa presença como parte de um suporte espiritual, porque ele não tem condições de ter suporte espiritual, mas a gente tem, como por parte daqueles que dependem da gente por não ter esse equilíbrio. E a gente tem ele como convivência. Às vezes não é nem tão próximo, mas está dentro da parentela, dentro do grupo de amigos, dentro do grupo de relacionamento social, e que você precisa emprestar a sua parte equilibrada que você tem, e não fugir dela. Porque toda situação que se aproxima da gente, alguma responsabilidade a gente tem com aquele fato. Nada se aproxima da gente quando a gente não tem responsabilidade com aquele fato. Ou seja, a gente tem que dar nossa contribuição. Tá? Vamos passar ao próximo, por gentileza. Então, no livro Mundo Maior, que é um livro intensamente de psiquiatria espiritual, o instrutor Calderaro, que é um especialista na área espiritual e que inspirou também André Luiz a escrever esse livro, ele diz o seguinte: nossa mente sofre sede de luz, como o organismo terreno tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. Ou seja, a nossa mente sofre sede de luz, de equilíbrio, de harmonia, de amor, de felicidade, de caridade, de compreensão, de afeto, de carinho. A nossa mente sente sede de luz. Só que muitas vezes o outro não está preparado, não está em condições de oferecer aquilo que a gente quer. Então, qual é o primeiro mandamento? Ame-se. Ame-se. Ame-se o suficiente para ter autonomia. Porque se o outro não se ama, ele ainda não tem autonomia. Ele depende do amor dos outros. Se ele depende do amor dos outros, ele ainda não tem equilíbrio mental para ter autonomia. Então, ame-se. Zele-se. Preserve-se. Aumente seu patrimônio espiritual e moral para que você tenha autossuficiência e não seja dependente dos outros. Quando se tem dependência, é porque a pessoa não tem autonomia e ela precisa que alguém supra essa deficiência que ela tem. Isso é compreensível. Agora, quem tem condições, quem tem liberdade, quem tem capacidade de autogerenciamento mental, não precisa ser dependente dos outros. A gente vai se intercomplementar. A gente vai compartilhar as boas experiências construtivas, porque é diferente. Tá? Então, amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. Né? Sem amor e sem sabedoria, né? Primeiro o amor como auto-amor, e depois o amor como compartilhamento, e sabedoria como acúmulo de experiência, que pode começar na parte teórica, mas vai avançar para a parte prática, ou como parte teórica, vai enriquecer a vida prática da criatura, como enriquece a vida de muita gente. Tá? E também no livro Autodescobrimento, uma busca interior, ditado pelo Espírito Joana de Andes, através do médico Valdo Pereira Franco, ela diz o seguinte: essa consciência condutora certamente a ele preexiste e sobrevivente. É o si eterno, o espírito imortal, realizando inúmeras experiências de evolução, trabalhando em cada uma delas os valores que lhe jazem interiormente. Então, o ser que sobrevive a todas as experiências é o espírito, o si eterno. Então, ele é portador das boas experiências ou das más experiências ao longo das suas experiências reencarnatórias. Se eu já não tenho essas inibições na altura da nossa evolução espiritual, as portas de entrada no mundo de equilíbrio, que é o mundo de regeneração, eu não tenho essas marcas do desequilíbrio, isso quer dizer que eu já construí bem no passado. Dificilmente teria uma recaída. Mas se eu tenho qualquer tipo de indicativo de ligação com o desequilíbrio, isso quer dizer que eu estou em fase de restabelecimento, de restauração do meu equilíbrio mental e espiritual. Tá?
Então, tudo tem uma razão de ser. Nada é casual. Tá? Aí a pessoa pergunta assim, vem cá, e quem trata o psiquiatra? Fala um outro psiquiatra. E quem trata o psicólogo? Um outro psicólogo. E quem trata o psicanalista? Um outro psicanalista. E quem trata todo mundo? Deus. Porque ninguém é totalmente autossuficiente. Lembra da sua fala? Nós somos autodependentes de Deus. Quando a gente tem uma fala assim, nós estamos localizados, nós estamos orientados. Nós temos lucidez. A criatura que se diz não depender do mundo espiritual, não se diz depender de Deus, não se diz depender de Jesus, ela está à beira do precipício, porque falta a ela direção. E quem não tem direção é para qualquer lugar. E qualquer lugar leva a criatura para o precipício. Por isso, onde se apresenta o maior índice de suicídio, lamentavelmente, no mundo, é no Japão atualmente. Pessoas inteligentíssimas, mas que Deus não tem lugar. Jesus não tem lugar, o mundo espiritual não tem acolhida. E o desespero se instala. Suicídio é a falência do ser humano, porque ele se acha autossuficiente, ele se divorcia de Deus e ele não quer ser dependente de ninguém. Como ele não é autossuficiente, provido de recursos espirituais que possa fortalecer nos desafios da vida, que são cumulativos, não é um só, é cumulativo. E quando chega um que é a gota d'água, ele não tem estrutura para resistir e apela para o suicídio, chamado hoje de autocídio. Né? Então a gente precisa ter essa consciência, essa lucidez, que nós estamos no império de Deus, estamos sob as vistas e bênçãos de Jesus. E ninguém consegue ser autossuficiente sem essa vinculação direta ou indireta, consciente ou inconsciente. Então, para esclarecer melhor, nós temos aqui essa transparência, que a gente vai passar rapidamente, que ela vai voltar mais à frente. Aqui a gente está falando da questão da existência do espírito, tá? E que ilustra bem essa questão da nossa ligação com Deus e com Jesus. A parte espiritual, que é o espírito, que é uma chama, tá? Não tem forma. E a parte perispiritual é que dá formato ao espírito e que encaixa ele no renascimento, na reencarnação no corpo humano, mas que o corpo é perecível e o espírito, através do perispírito, continua vivo. Por isso que a gente vê aí relatos de assombração, de fantasma, de encosto, né, de uma série de avistamentos e depoimentos chamados sobrenaturais, né, porque é a prova da existência do espírito. Né? Tanto que hoje existe um CID na Organização Mundial de Saúde 10944.3. Isso, 10944.3, que indica a existência de inteligência extracorpórea vivendo na realidade humana, interagindo com a realidade humana. Embora os profissionais de saúde mental não usem esse CID, mas ele existe. Tá? Então, isso é uma prova que não é apenas uma questão espiritual ou do espiritismo. É uma causa hoje científica. Então, Jesus não interviu em favor daquele homem gadareno sem ter uma noção exata do que estava acontecendo. Lá atrás, Jesus já fez isso. Interviu a favor do homem gadareno e afastou o espírito que estava lá atormentando aquele homem. Né? O Jesus cientista, que hoje os homens estão descobrindo gradativamente. Tá? A gente vai chegar lá. É questão de tempo. Tá? Vamos passar o próximo, a gente vai voltar depois ali. Então, ainda no livro Mundo Maior, torna-se imprescindível, na atualidade, recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. A gente sair da média. Sair da média. Começar a fazer diferença. Lembra de Jesus? Que nós somos o sal da terra? Que nós somos o fermento do mundo? E se o fermento não for qualidade, não dá volume à massa? E se o sal não servir para salgar, será pisado pelos homens? Isso é um convite à tomada da realidade espiritual. Tá? Mas é necessário que a gente se adeque a essa realidade. Torna-se imprescindível, na atualidade, recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Então, vamos pegar agora a segunda parte, que é a parte da sensibilidade espiritual. Tá? Não perca a sensibilidade. Até aquela primeira parte,
a transparência interior, a gente estava falando sobre a questão do equilíbrio mental. Agora vamos entrar na parte da sensibilidade espiritual. No livro Invisível, do nosso companheiro Leon Denis, ele diz o seguinte: as vibrações do pensamento se propagam através do espaço e sobre nós atraem pensamentos e vibrações similares. Que nós falamos também naquela imagem lá do centro de força coronário, né? O que a gente emite, o que a gente recebe, o que a gente assimila, que pode causar uma série de consequências, como a gente vai ver um pouco mais abaixo. Então, aqui nessa imagem, é interessante a gente perceber o seguinte: no livro A Gênese, que trata exatamente sobre a questão dos fluidos, né, que nos compõem, porque nós vimos lá atrás que o espírito é energia, e a energia são fluidos. Nós somos feitos de fluidos, de energia. Essa é a energia, a qualidade dos fluidos. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento, e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então vamos ver aqui. Como eu fico quando eu tenho raiva? Ora, a alteração mental, como é que eu fico? A parte aqui mais escura é a parte desequilibrada. A parte mais clara é a parte que me dá a oportunidade de eu me recompor, de eu voltar atrás, de eu me redimir. Tá? Quando eu sinto medo, olha como eu fico. Toda a parte mais clara, na amarela, é a parte que eu tenho oportunidade de recomeçar. A parte mais escura, eu estou todo comprometido. Então, aqui eu já tenho ligação com o mundo espiritual inferior. Quando eu tenho repugnância, nojo de alguém, a palavra nojo em si já traz uma vibração, uma energia desequilibrada na pessoa. Só a palavra nojo, porque coloca em sintonia com as energias equivalentes que existem no mundo espiritual e que nos circula, que estão próximas do planeta Terra e que compartilham conosco da realidade espiritual. Tá? Vamos pular aqui, isso aqui é a abordagem final. Quando eu estou triste, o que acontece comigo? Estou apático, ou seja, eu não reajo, eu fico assimilando, eu fico ruminando aquela situação e eu acho que isso não tem consequência. Tem consequência. O que acontece comigo? A parte escura é a parte mais grave, a azul é mais leve. Mas eu fico no estado quase de impotência. Olha a capacidade de reação que eu tenho, quase nenhuma, quase nula, com a tristeza. Tá? Quando eu tenho surpresa negativa com as pessoas, pessoas que nos desencantam, pessoas que nos decepcionam, que a gente coloca muita expectativa na pessoa e ela não corresponde àquela expectativa que a gente colocou sobre ela. Ela não prometeu nada, geralmente, mas a gente colocou uma expectativa e a gente se surpreende com ela. Olha o que acontece. A gente fica numa situação muito comprometedora na parte do desequilíbrio espiritual. Uma pessoa que é neutra, que tanto faz como tanto fez, para ela é indiferente, ela está toda comprometida com uma leve possibilidade de recomposição. Ela está toda desequilibrada. A indiferença é uma vinculação direta com o mal. Porque o indiferente ele não faz diferença da contribuição com o bem. Quem não colabora com o bem, colabora com o mal. A gente não pode ficar em cima do muro. A gente tem que tomar uma decisão. E a ansiedade. Não é tão grave assim, mas é comprometedor. Isso aqui fragiliza a criatura, desequilibra a criatura, altera a capacidade mental dela. Já estudos são realizados na Inglaterra de que uma pessoa que tem ansiedade, ela tem a capacidade de dimensionar um fato pequeno como um fato gigantesco. Ela vê uma situação simples e ela olha com a ótica da ansiedade como se fosse algo catastrófico. Ela não apenas exagera com o olho material, ela exagera com a ótica espiritual. Torna grave algo banal. Uma palavra dita sem nenhuma intenção, ela já toma aquilo ali como uma ofensa gravíssima. Por isso que muitas vezes há brigas injustificáveis. Há até homicídios injustificáveis por causa de palavras. Porque o outro é ansioso, ele tem um descontrole mental. Não estamos justificando, ele está apenas explicando. Tá? Mas dada a questão hoje da libertação do cárcere, dos manicômios judiciários, das clínicas psiquiátricas, em sua maioria, sobretudo do Estado, e os hospitais psiquiátricos, aconteceu um fato desse, não é de surpreender. Porque ele está na rua, não está devidamente
medicamentado, então ele está em estado de fragilidade, ele pode ter uma atitude, essa atitude gera um homicídio. Então, a ansiedade não é algo tão inocente assim. Ela tem um impacto de resultado que pode gerar homicídio. Ou até o autocídio, que é o suicídio. Tá? Esse é um outro assunto. Vamos saltar aqui também. A depressão. Como é que ela compromete? Ela tem uma leve capacidade de reação. Tá? Por isso que se diz que todo suicida é um depressivo, mas nem todo depressivo será um suicida, porque ele pode se recompor. Mas todo aquele que se suicida, ele está em profunda depressão. Por isso que ele suicida. Ele perde a conexão com a realidade. Ele perde a conexão, a sintonia com a realidade espiritual. Suicida. Que socorro ele tem, amparo ele tem, presença espiritual benéfica ele tem, mas ele não tem capacidade de reação. E se nega a aceitar a oferta de fortalecimento por terceiros. Ele se nega. Aí fica totalmente à mercê do desequilíbrio. E chega ao autocídio, ao suicídio. O desprezo, né? Como é que compromete a criatura? Deixa muita pouca conexão espiritual para a restauração. O orgulho, como é que compromete? Menos, mas também compromete. Né? A vergonha por ter errado, a vergonha por se achar incapaz de merecer o amparo, ou porque o seu erro foi tão grave que ela não tem condições ou merecimento para se redimir. Tá? Não existe nenhum fato que para Deus ou para Jesus não seja passível de crédito, de merecimento para se recompor, para recomeçar. Não existe nenhum fato. Jesus, depois de sofrer enganos pelos seus discípulos, o primeiro que ele foi visitar, depois que ele retorna de vez para o mundo espiritual, foi a Judas no umbral, que o traiu. Porque ele sabia que a traição é um ato de desequilíbrio mental grave. Mas quem precisa do remédio? O são ou o doente? Quem precisa de remédio, o são ou o doente? Hã? Não são os sãos que precisam de remédio, sim o doente. E Jesus foi lá para medicar, para visitar o Judas no umbral. Não o desprezou. Porque aquele que promove o mal, em si mesmo, já está desequilibrado. Eu não preciso agravar o mal que ele fez. Já está desequilibrado. Qualquer mal, palavras, sentimentos, emoções, ações que eu faça, é um desequilíbrio. Se eu repetir, esse desequilíbrio vai aumentando, vai agravando a minha capacidade de reação. Até que eu sofra intervenção médica ou internação, se for o caso, tá? Ou medicação intensa, para tentar reverter a situação. Mas enquanto o espírito não se reeduca à luz espiritual, ele não consegue reverter a situação plenamente. Fica uma situação provisória, mas não plenamente. Tá? Porque o agente causador é sempre o espírito. Se ele não reage, eu posso dar medicação. Mas não vai resolver nada. Né? Eu gosto de fazer uma comparação de brincadeira. Né? Eu vou tomar banho, estou suado, todo sujo, mas eu só passo água, não passo sabonete. Tomei banho? Só joguei água no corpo. A parte espiritual é tirar os resíduos, tirar a sujeira. Se eu não tiro o resíduo da sujeira, ela vai permanecer lá. Então, a inveja é extremamente comprometedora também, tá? Em termos espirituais, tá? Com consequências morais. Aqui a gente não vai entrar na parte química do cérebro, né? Que tem uma série de intervenções, né? Aqui tem uma série de questões da parte da anatomia humana que fala com relação à repercussão disso através do cérebro para o corpo. Tá? O corpo ele é semi-autônomo, mas não é autônomo. Tá? Em algumas partes ele tem autonomia para poder agir, liberar fluidos, bloquear fluidos. Ele tem uma semi-autonomia. A outra parte, quem age é o espírito. Tá? Então, é isso que pega muitas vezes os cientistas da parte de saúde mental, porque eles desconsideram o espírito. E ao desconsiderar o espírito, em muitas situações eles erram, em outras eles acertam. Quando é só da parte física. Mas quando envolve a parte espiritual, eles não conseguem acertar. Tá? Então, para fechar, que eu falei para vocês, as duas partes principais, quando a gente fala de saúde mental, quem ama em qualquer circunstância, em qualquer situação de doação, de qualquer situação extrema, de desafio, ele consegue ser feliz. Quem não ama, não consegue ser feliz. Quem quer felicidade sem passar pela experiência do amor,
ela não consegue ser feliz. E só se mantém feliz quem ama. Se eu abrir mão da felicidade, da tolerância, da compreensão, da misericórdia, da compaixão, do perdão, do acolhimento, da reconciliação, eu não consigo ser feliz. Numa escala mais intensa, numa escala intermediária ou numa escala mais tênue. Mas sempre tem que ter obrigatoriamente a presença do amor. Não tem como ser feliz sem amar. Amar é uma condição de plenitude mental, que para muitos na Terra muitas vezes é loucura, né? Nossa, como é que a pessoa tolera aquilo? Eu já tinha fugido há muito tempo, já tinha abandonado há muito tempo. Que a pessoa não entende que aquele que ama, ele se dedica, sacrifica. Ele não vê obstáculo no amor a quem ele dedica, né? Porque é o amor além do corpo. É o amor de dedicação de alma. Vamos passar que nosso tempo está voando, hein? Então, quase para encerrar, no livro Ainda do Mundo Maior, tem uma frase do André Luiz que é muito interessante, que ele fala assim: antes de mais nada, André, é a conversa do instrutor espiritual com André Luiz. Modifiquemos o conceito para transformar-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, ou seja, desencarnados ou nós encarnados. É-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade, ou seja, tudo é desequilíbrio mental. Tudo é desarmonia espiritual. Tudo é falta de sensibilidade espiritual. Tá? Então, gera esse desequilíbrio mental, essa desarmonia na criatura. Então, o conhecimento auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. Eu posso ter conhecimento teórico, até da área acadêmica, mas se eu não tiver amor com aquilo que eu faço, eu não consigo resultado. É preciso ter amor, é preciso amar aquilo que a gente faz. Não apenas pelo retorno financeiro, mas pelo resultado da qualidade de vida que o outro precisa. É o que a gente faz no Espiritismo, a gente não cobra nada. A gente vai lá, estuda, pesquisa, compara, fica até de madrugada estudando para trazer um conteúdo que possa ser útil às pessoas, possa dar qualidade de vida às pessoas, possa libertar a gente do desconhecimento da gravidade que é a vida na Terra e da diversidade de experiência que todos nós estamos submetidos. Profissionalmente, socialmente, na família, todos nós estamos submetidos. Vamos no próximo. Então, para finalizar, quase, tem uma frase aqui da Joana de Ângeles que diz o seguinte, através do Divaldo: a mente equilibrada comandará o corpo em harmonia, e nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal. Agora, para encerrar de vez, hein? Pode passar mais um. Passou? Vou ver se eu consigo ler, porque eu estou de óculos aqui. Esse é um poema da gratidão, ditado pelo Divaldo, e que a gente gostaria de ler para vocês. Eu não consegui. Ah, obrigado. É isso aí. Cara da tecnologia é outra coisa. Então, Divaldo Franco, oração da gratidão. Oração final por Divaldo Pereira Franco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a aba ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto cegos, guiando na escuridão, que tropeçam na multidão e que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro por miseração. Porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que foram dados por Deus. Ouvidos que ouviram, que ouve o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir.
Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que tateia uma canção e que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada, Paulo, por essa grande e linda mensagem para todos nós. Com certeza, nós voltaremos para os nossos lares assim com uma grande reflexão, com o dever de casa, né? E eu peço para que a prece final seja feita agora, para que a gente possa encerrar esse momento. Gratidão, Paulo Henrique, pelos ensinamentos, os conhecimentos que você nos trouxe, sempre de grande relevância para as nossas vidas. E vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, ao nosso Mestre e à espiritualidade benfeitora. E agradecer todos os benefícios que recebemos nessa tarde. Pedimos ainda que afastai-nos de todo o pensamento do orgulho, do egoísmo, e inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes. Que a espiritualidade benfeitora nos ampare, nos inspire a fé, a resignação, o perdão, auto-perdão, a caridade, o amor ao próximo. Que Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, Maria Santíssima, abençoe a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, e que tenhamos uma boa semana. Que assim seja.